Olá, 601. Como vai? Tudo bem com vocês? Muitas saudades de todos. Bem, hoje vamos estar dando início a mais uma classe gramatical, né? Nós já falamos um pouquinho sobre o substantivo, né? Suas flexões, número, gênero, grau. Falamos um pouquinho sobre o artigo, lembra? Artigo feminino, artigo masculino, né? Os artigos invariáveis, artigos variáveis, né? Que o artigo determina um substantivo, substantivo no plural, artigo no plural, substantivo masculino, artigo no masculino, ok? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os adjetivos, tá? O que são adjetivos? São palavrinhas que modificam o substantivo, caracterizando ou especificando, tá? O que isso quer dizer? Ele serve para me dar uma característica do meu substantivo, ok? Um exemplo aí. Ganhei flores em meu aniversário. Essa frase teve sentido completo. Ganhei flores no meu aniversário. Mas se eu quiser agregar, acrescentar algo a mais a essa frase, né? Eu vou utilizar alguns adjetivos da minha frase para fazer ela ficar mais bonita, ficar mais explicativa, mais detalhada. Exemplo: ganhei flores amarelas e cheirosas em meu aniversário. Observa aí que eu tenho o substantivo flores e amarela e cheirosa está fazendo menção, está caracterizando esse meu substantivo, tá? Então, quando eu tenho uma palavrinha que está ao lado do meu substantivo, que caracteriza, que traz uma informação sobre o meu substantivo, eu vou chamá-la de adjetivo, ok? Note que no segundo caso, a indicação de característica para o substantivo flores torna-se o sentido mais específico, como eu acabei de falar, mais nítido, né? Outro exemplo. A cidade moderna tem seus perigos. Observa aí, eu tenho a cidade. Lembra que eu falei? Artigo na frente, o que vem depois do artigo eu classifico como um substantivo. Eu tenho lá a cidade, me dizendo que é um artigo, né? Feminino. Cidade, uma palavra feminina, um substantivo feminino. E moderna está caracterizando minha cidade, tá? Está fazendo menção, está falando que a cidade ela é moderna, tá? Ela é atual, ok? Então, o adjetivo tem a função de caracterizar o meu substantivo, ok? Locução adjetiva. Quando uma palavra caracteriza o substantivo, ela é um adjetivo, né? Nós acabamos de ver. Quando duas ou mais palavras têm a função de adjetivo expressa na mesma oração, é denominada locução adjetiva. Vamos lá. Onda gigante. Eu tenho aí onda, um substantivo, gigante, está fazendo referência à onda. Ok? Adjetivo. Mas ao lado eu tenho um outro exemplo, coluna de vento. Observe que coluna é um substantivo e a palavrinha de vento está especificando que tipo de coluna é, coluna de vento. Só que entre essa palavrinha coluna e vento eu tenho uma preposição, né? O de aí. Então, toda vez que eu tenho uma preposição junto com um adjetivo, né? Que fazendo menção a um substantivo, eu vou chamar de locução adjetiva, ok? Eu coloquei até para vocês aí, eu sinalizei para ficar mais clara a compreensão. Em geral, ela é formada por preposição. Em alguns casos, podem ser substituídas por um adjetivo equivalente. Professora, o que é um adjetivo equivalente? É que eu posso tirar a locução e colocar um adjetivo que tem a ver com ela. Coloquei o exemplo aí, amor de mãe, né? Amor de mãe. Observe que eu tenho a preposição e tenho mãe, né? Quer dizer o quê? É um adjetivo para a palavra amor. Mas também, se eu colocar amor materno,
é um adjetivo equivalente a amor de mãe. E observa que quando eu boto amor materno, eu tiro essa preposição, deixando que seja somente um adjetivo, ok? Outro exemplo, período da noite. Eu tenho a preposição da aí, né? Que está se referindo ao período, que é um substantivo, né? Um estado, né? Se eu falo período noturno, é um adjetivo equivalente a período da noite, porque eu retirei a preposição e coloquei um adjetivo, né, equivalente a período da noite. Quando eu falo assim também, amor de pai, observe, de pai é uma locução adjetiva, né? Tem a preposição de pai, está me especificando que o amor de pai, né? O meu substantivo amor. Mas se eu falo amor paterno, é um adjetivo equivalente a uma locução adjetiva. Por quê? Eu faço menção também ao meu substantivo, porém eu mudo, saio da locução adjetiva para um adjetivo, porque tiro a preposição de. Os adjetivos flexionam em gênero, número e grau. Vejamos. Gênero. Toda vez que eu me refiro a gênero dentro da língua portuguesa, eu quero dizer feminino e masculino. Quando eu falo número, singular e plural. E quando eu falo grau, ele é comparativo e superlativo, tá? Como a gente viu no substantivo, também tem essas três flexões. O artigo não tem. O artigo só tem feminino e masculino e número e grau, tá? Número singular. Vamos lá. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. Os adjetivos biformes têm uma forma para o gênero feminino e outra para o masculino. Exemplo: essa menina é romântica. Esse menino é romântico. Observe que romântica, né, é um adjetivo que está fazendo menção ao substantivo menina. Observa aí que menina é um substantivo feminino. Então, o meu adjetivo também precisa estar no feminino, concordando com o meu substantivo. Outro caso, menino e romântico. Observe aí que menino é um substantivo masculino e o meu adjetivo também está no masculino, concordando, né, com esse meu substantivo. Em geral, as formas do feminino são marcadas pelas terminações a. Toda vez que eu tenho a terminação a, equivale dizer que o meu adjetivo é feminino. Toda vez que eu tenho a marcação o no final, equivale dizer que o meu adjetivo está no masculino. Ok? Adjetivos uniformes são os que têm uma única forma, que vale tanto para o masculino como para o feminino. Esses adjetivos são invariáveis quanto ao gênero. Quando quer dizer invariável, quer dizer que não tem flexão. Ele é um adjetivo único, tá? O que vai classificá-lo é o meu substantivo e meu artigo, ok? Exemplo aí. O tempo é veloz. Eu tenho um artigo o, né? Um artigo definido. Tempo está me dizendo que é um substantivo masculino. Se eu tenho um substantivo masculino, o meu adjetivo precisa ser masculino. Porém, esse adjetivo aí que eu trouxe para vocês no exemplo, veloz, ele é um adjetivo invariável, porque não existe velosa. Não existe essa palavra. Então, o que determina ele ser masculino é o meu artigo e o meu substantivo. Observa que ao lado eu trago um mesmo adjetivo, porém, no feminino. A máquina é veloz. Eu tenho aí máquina, que é um substantivo feminino, né? Eu tenho um artigo definido e o mesmo adjetivo veloz. Observa que ele não muda, tá? Ele permanece a mesma coisa. O que altera é o quê? É o substantivo masculino e o artigo que determina se o meu adjetivos uniformes vão ser masculino ou feminino, ok?
Trouxe outro exemplo para ficar mais claro e mais fácil a compreensão. O ovo é frágil. O ovo é um substantivo masculino. Por que, professora? Eu tenho o artigo indefinido que determina que o meu substantivo é masculino. E tem a palavrinha frágil, né? Eu não tenho frágia. Eu não posso, não existe essa palavra frágia. O frágil também, ele é um adjetivo uniforme, porque não tem flexão de gênero, tá? Ele é um único gênero só. A vida é frágil. Observa aí que eu também tenho a palavra frágil, porém está no feminino, porque vida é um substantivo feminino, né? E o artigo a é um artigo também definido no feminino, ok? Então, adjetivos biformes são aqueles que têm gênero feminino e masculino. Eu consigo fazer essa mudança. Os adjetivos uniformes são aqueles que são únicos. O que vai determinar se é feminino ou masculino é o substantivo e o artigo que eu vou usar antecedente a ele. Quanto ao número, os adjetivos podem assumir a forma singular ou plural, concordando com o substantivo a que se refere. Observe. Tempo veloz. Eu tenho tempo, que é um substantivo. Observe aí que é um substantivo masculino, que está no singular. E eu tenho veloz, concordando com esse substantivo tempo, que também está que é um adjetivo que também está no singular, né? E é uma palavra masculina. Por quê, professora? Porque tempo é um substantivo masculino. Então, consequentemente, o meu adjetivo também precisa estar no masculino, concordando com o meu substantivo. Os tempos velozes. Observa aí que eu tenho a mesma palavra tempo, substantivo, porém está no plural. E observe que o meu adjetivo também foi para o plural, concordando com o meu substantivo, tá? No plural. Então, substantivo no singular, adjetivo no singular. Substantivo no plural, adjetivo no plural, ok? Os adjetivos, de forma geral, seguem as mesmas regras de formação do plural que os substantivos. Quanto à flexão de grau, os adjetivos sofrem variação de grau, o que permitem comparações entre as características dos seres ou a intensidade dessas características. São os graus dos adjetivos: comparativo e superlativo. Então, a flexão de grau, ela se divide em duas, tá? Comparativo e superlativo. Vamos ver melhor a diferença entre um e outro. O grau comparativo é usado para comparar dois seres que apresentam a mesma característica ou duas características do mesmo ser. Exemplo: esta casa é mais espaçosa que aquele sobrado. Observa que esse é mais está fazendo o quê? Comparando, né, a casa com o sobrado, tá? O grau do adjetivo comparativo tem essa função de comparar, tá? Esta casa é mais espaçosa que aquele sobrado. Está querendo dizer que aquele sobrado não é tão espaçoso, né? Que a casa ela é mais espaçosa. Ela faz essa comparação aí. Esta casa é tão espaçosa quanto bonita. Observa também que tem a função aí de dizer que a casa é espaçosa e dentro dessa comparação, né, colocar outra qualidade, outra característica que também é bonita, ok? Então, o grau comparativo tem essa função de comparar um termo e outro, ou agregar dois valores idênticos ao mesmo termo. Trouxe para vocês aí um quadro para ficar melhor a compreensão. O grau comparativo divide-se em superioridade, igualdade e inferioridade. Toda vez que eu usar superioridade, eu vou comparar um ao outro. Exemplo: Luísa é mais nova do que a irmã. Eu estou fazendo o quê? Estou dando a ideia de superioridade que Luísa ela é mais nova do que a irmã. Né? Estou, no mesmo caso, comparando as duas,
né? Só que eu estou dizendo que uma é mais nova do que a outra. Eu vou usar o adjetivo mais, que é um advérbio de intensidade, mais o adjetivo e essas conectivos aí do que, tá? Que é o que faz menção à superioridade. Igualdade. Luísa é tão estudiosa quanto a irmã. Observa aí que eu estou colocando as duas em pé de igualdade. Uma é tão estudiosa quanto a outra, tá? Esse tão quanto, tá? Me traz uma ideia de igualdade. Luísa é tão estudiosa como a irmã. Observe aí que eu coloquei também outro exemplo aí, a mesma coisa. Eu posso botar tanto os conectivos tão quanto ou como tão como, que traz a ideia de igualdade, tá? Que eu falo de duas ideias iguais. Inferioridade, como o nome já fala, algo inferior, né? Algo abaixo do esperado. Luísa é menos tímida do que a irmã. Estou querendo dizer o quê? Eu exalto um, né? Inferiorizo o outro. Então, esse conectivo aí mais usado é o e do, tá? Do que. O grau superlativo exprime uma característica muito intensa. Observe essas frases. Trânsito muito lento na Pampulha, nas avenidas que dão acesso ao Mineirão. Observe o mesmo exemplo. Trânsito lentíssimo na Pampulha, nas avenidas que dão acesso ao Mineirão. Note que a expressão muito lento foi substituída por um adjetivo de mesmo valor, lentíssimo. Em ambos os casos, o adjetivo sofreu uma alteração que intensificou o seu significado, indicado o grau superlativo. Então, o grau superlativo, ele intensifica, tá? Exemplo, muito lento, lentíssimo. Tem outros exemplos aqui. Alguns superlativos são formados pela terminação íssimo, né? Atual, atualíssimo. Observe que atual é um adjetivo. Quando eu falo atualíssimo, eu estou o quê? Intensificando esse adjetivo, tá? Quando eu intensifico o adjetivo, eu falo que ele é um adjetivo do grau superlativo. A terminação vel dos adjetivos dá lugar ao final belíssimo. Aí eu coloquei aí o adjetivo notável, notabilíssimo. Quando eu falo notabilíssimo, eu estou o quê? Intensificando esse meu adjetivo. Então, toda vez que eu intensifico o meu adjetivo, mudando a terminação dele, eu falo que ele está no grau superlativo, ok? Os adjetivos terminados em "io" têm o superlativo formado pela terminação "imo". Exemplo, dócil, docílimo, difícil, dificílimo, tá? Toda vez que eu uso essa referência íssimo no final, eu estou fazendo com que o meu adjetivo seja intensificado, entrando assim, né, colocando assim, melhor dizendo, o grau superlativo. Bem, nossa aula termina aqui. Espero que haja compreensão. Houvendo dúvida, me chamem no nosso dia de aula para te esclarecer todas as dúvidas decorrentes ao nosso conteúdo. É um pouquinho extenso, mas é uma matéria bem tranquila. Eu quero lembrar vocês que esse conteúdo não está na nossa apostila, é um material complementar. Então, eu gostaria muito que vocês copiassem no caderno essa videoaula. Eu vou estar disponibilizando lá na plataforma também os exercícios referentes à nossa aula de adjetivos. Copiem no caderno, tentem tirar todas as possíveis dúvidas de vocês. E ao longo das nossas aulas, a gente esclarecer as dúvidas, porque assim, não havendo dúvida, a gente consegue dar continuidade ao nosso conteúdo, que são classes gramaticais, ok? Um forte abraço.